Estamos de volta, dia 1º de junho de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Veja só que interessante, pessoal. Esse inquérito das fake news está causando divisão dentro do Senado. Uma turma apoia, outra turma é contra. Agora, tem alguns nomes aqui que eu acho que vocês vão achar bem interessantes. Quem é a turma que apoia o inquérito e quem é a turma que é contra. Veja só que interessante. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo. Você vai encontrar a conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador e um colaborador. É aquela velha história que eu falo pra vocês. No microfone, todo mundo defende a liberdade disso, a liberdade daquilo, blá 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 daquilo, mas na prática é outra história. Olha só essa daqui. Presta atenção. Senadores discordam sobre o papel do STF no inquérito das fake news. Vamos lá? O papel do Supremo Tribunal Federal, STF, na investigação sobre as fake news, notícias falsas, divide a opinião de senadores, aponta a agência de notícias no Senado no dia de hoje, 1º de junho. Olha só. Primeiro nome da lista. Presta atenção. Humberto Costa, PT. O que vocês acham, gente? Ele apoia, ele é contra, ele está em cima do muro? Humberto Costa, PT, pede apoio ao inquérito. Olha só, gente. A Humberto Costa, o petista, gente. O PT que defende as classes, a liberdade, a expressão, a vida, contra o povo expressar, é a favor da censura. Eu não entendi. Eles dizem que é contra a censura, que é contra a ditadura, mas apoia o inquérito da CPMI, da CPMI não, apoia o inquérito da censura, do STF. Vamos lá. Vamos para o próximo. Já Marcos Rogério, do Democratas, tem de deixar para uma... Peraí. Cadê? Aqui. Já Marcos Rogério, Democratas, teme deixar para uma única instituição a responsabilidade por investigar, prender e julgar. Já esse Marcos Rogério, do Democrata, pensa o seguinte, fala, opa, peraí, é um pouco meio perigoso deixar uma única instituição ditar as regras, né? Ou seja, ele já é contra. Não pode o próprio ofendido investigar, nem quando o seu papel é de julgar. Isso é simplesmente trágico. Corretíssima posição do Procurador-Geral da República, que está pedindo ao Supremo a suspensão do inquérito que trata das fake news, disse o senador Marcos Rogério. Já o senador tem uma postura, Marcos Rogério tem uma postura já bem mais... E aquele negócio que eu falo para vocês, o STF é a vítima, é o investigador, é o julgador e é o condenador. É tudo num só. Continuando. Afirmou também que o compartilhamento de funções, por exemplo, com o Ministério Público, é indispensável para que não haja arbítrio. Ou seja, por exemplo, quem é que tem que abrir o inquérito? É o Ministério Público. É a PGR, não o STF. Não tem. O STF não pode o fazer. E ele só poderia fazer, talvez, não tem nada relacionado, mas seria assim, talvez seria justificável isso acontecer caso o problema fosse dentro do próprio STF. Ou seja, um rolo entre eles mesmos. Ainda assim, né, não seria legal, mas é a única coisa que talvez, possivelmente, pudesse até ser aceitável. Já Humberto Costa, vamos ao que o petista fala. Já Humberto Costa, PT, disse: temos que manifestar e integrar o apoio a essa postura do STF, a essas ações que nada mais são do que ações para a preservação da democracia, para o respeito à Constituição, para a preservação da liberdade em nosso país. Peraí, eu não entendi, gente. Jornalista é preso, humorista é preso, deputados são ignorados os seus, o direito à imunidade. Aonde é que está a liberdade que o Humberto Costa fala? Ah, já sei, gente. É a liberdade do PT, da esquerda, ofender, atacar. O direito da liberdade
da direita ou da gente que é do lado do Bolsonaro se defender, não pode. Eu vou ler de novo, gente, porque parece até ser absurdo o que ele fala. Ó, já Humberto Costa, PT, disse: temos que manifestar e integrar o apoio a essa postura do STF, a essas ações que nada mais são do que ações para a preservação da democracia, ao respeito à Constituição, para a preservação da liberdade em nosso país. Peraí, eu não entendi. Você vê que interessante, o PT chama o Bolsonaro de homicida, de assassino, de genocida, de nazista, e não é crime, é liberdade. Quando as pessoas dizem que o STF não representam, ou quando as pessoas dizem que STF é uma vergonha, aí já é defesa da liberdade, o STF prender essas pessoas, intimar essas pessoas. Segundo Humberto Costa, o capitão presidente não rouba e principalmente não deixa a esquerda maldita roubar. Alberto Mansur Dias comentou aqui. Um abraço, Alberto. Vejam só, gente. De vez em quando aparece aqui, eu leio. Né? Ó, vejam só que interessante. Né? Eles podem fazer o que eles quiserem. Agora, quando a direita faz, quando nós fazemos, é crime. Só que eles pregam, olha só, ele fala sobre liberdade, direitos aqui. A pergunta é onde é que estão os direitos, porque você vê jornalistas, né? Pessoas que, por exemplo, o Alan dos Santos, que é do Terça Livre, né? Que teve a PF lá. Aquele lá, o comandante Winston, né? Também teve a PF na sua casa, né? E no caso do comandante Winston ainda tinha uma discrepância, né? Porque lá ele estava sendo acusado de ser empresário que financiava, né? Enfim, o cara nem empresário é, o cara é aposentado, gente, da Marinha, da Marinha brasileira. O cara é aposentado, né? Ele é youtuber, quer dizer, sobre o YouTube não veio nada. Sobre uma função que não existe, veio. Então veja que o senhor Humberto Costa, do PT, que é aquilo que eu falei para vocês, eles usam as palavras democracias, liberdade, direitos e Constituição, quando na verdade eles mesmos não acreditam no que eles pregam. Outro ponto que é interessante, tudo para o PT é Constituição e inconstitucional, correto? Uma aula básica para vocês de história que estudaram aí a história política, para vocês que estudaram no período PT, que provavelmente não tiveram essa informação. 1988, nasce a Constituição Brasileira. Nós tínhamos outra Constituição, que foi antes do período militar, eu não estou lembrado agora qual foi a data que ela foi promulgada, mas após o período militar, 1988, uma nova Constituição é feita no país, né? Resultado disso aqui, o que acontece? PT foi totalmente contra a criação da Constituição. Olha só, gente, como as coisas são engraçadas. O PT votou contra. O PT não foi favorável, mas hoje o PT se agarra à Constituição para justificar os seus mandos e os seus desmandos, para distorcer o que está na Constituição. Eles falam em liberdades, mas eles defendem você vê, ele fala em liberdade, mas defende um inquérito que está amordaçando as pessoas. Fala tanto na ditadura, no período militar, porque no período militar ninguém podia falar nada, era o período da ditadura, da censura. Pô, tem um inquérito do STF que está fazendo pior, gente, do que era feito naquele tempo. Porque naquele tempo era só aquela turma revoltada da esquerda que pegava em armas, que engraçado, né? Também outra contradição. A esquerda usou armas, mas hoje proíbe o cidadão de usar arma. Mas tudo bem, né? E, enfim, o período militar foi um período em que a censura não foi uma censura contra o cidadão de bem, nem contra a opinião, e sim contra as mazelas da sociedade que tentaram dar um golpe no país e implantar aqui dentro do Brasil. Interessante, eles falavam em ditadura militar, ainda falam que o nome correto é regime militar. Ditadura é quando um cidadão toma conta de algo por via das forças, né? E ele detém todo o poder. Só houve um período no período militar, no momento militar,
que o presidente tinha todo o poder, que foi no momento do AI-5. Porém, esse momento, para vocês verem, para vocês observarem a diferença de um ditador para um estadista. Eu não estou lembrado agora quem foi o presidente, mas o cara chamou o AI-5, levou sobre si lá todo o poder, todas as ações, habeas corpus, acaba, fecha tudo, tudo o poder fica ali em cima do cara. Ele poderia simplesmente ter sustentado aquilo como fez Fidel Castro, como está fazendo o Maduro lá na Venezuela, como fez o bisavô, o avô do Kim Jong, né? Não, passou um período, o cara revogou o AI-5, voltou-se ao normal. Olha a diferença, né? Mas tudo bem. Então a ditadura é o cara que toma conta de um país e ele manda em tudo sozinho. Né? Então, qual era a defesa dessa turma naquela época? Olha a contradição. Isso falado por eles mesmos. A ditadura do proletariado. O que é proletariado, meu querido? É você se tornar escravo do Estado. É o Estado mandar em você. É o Estado decidir o que você come, o que você veste, o que você faz, o que você tem. É o Estado escrever a sua vida. Você quer ver, por exemplo, na Coreia do Norte? Coreia do Norte, se você quiser ser um físico, um metalúrgico, se você quiser estudar para advogar, você fala, cara, eu quero ser advogado. Não pode. Eu falei, mas não pode? Como? Mas lá não tem advogado. Lá na Coreia do Norte, quem decide o que você vai ser é o governo. O governo decide o que você vai ser, se você vai ser o que você vai fazer da sua vida. Essa é a ditadura que queriam implementar aqui no Brasil na época de 64. A tal ditadura proletariada que eles queriam. É o governo, é o Estado, gente, dominar as pessoas por completo. E aí você vê aqui a distorção descabida. Eles brigam por uma liberdade, falam, mas em nome dessa liberdade apoiam um inquérito que literalmente está rasgando a Constituição. Olha que ele fala em Constituição aqui. É o PT, gente, que sobe nos palanques defendendo as pessoas ali. Agora, desde que essa liberdade de expressão seja para defender o PT. Desde que essa liberdade de imprensa seja para defender o PT e encobrir os roubos e as pilantragens. Aí você tem toda a liberdade do mundo. Mas se você for pela verdade, pela justiça, pela ética, adeus Amélia, é cana sem pena. Tá aqui Humberto Costa defendendo que o poder ditatorial do STF continue crescer. Sabe por que eles querem isso, gente? Porque eleições estão chegando. Eles estão vendo que se não frearem a direita, vão tomar mais um golpe na questão das prefeituras. Porque o povo brasileiro não está mais querendo petista, pessoalento, esse pessoal no poder. Eles estão vendo que estão sofrendo aí nesses últimos dias a ditadura instaurada aí no Brasil afora, pessoas sendo presas, algemadas, crianças no camburão, adolescentes, senhores, idosos. E eles sabem que esse ano de 2019, eles não fizeram absolutamente nada pelo povo. E o único jeito deles conseguirem uma eleição, uma cadeira em algum lugar, de vereador ou de prefeito, é calando a boca da direita para que a direita não mostre os podres deles. É por isso que o camarada aqui apoia. É por isso que o senador apoia. Né? Mas tudo bem, vamos para frente, Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações. Fui, galera. Ai, ai, meu Deus.